né, comecei falando, agora voltei no começo, vou seguindo agora, vou voltando de novo na aula de hoje para a gente terminar. Né? Então, a primeira coisa que a gente começou a falar nessa segunda parte aqui desse tópico foi condições de contorno e princípio de superposição. Ontem eu voltei nessa questão da condição de contorno, né? E hoje eu vou falar sobre a questão da superposição, ou seja, da interferência de ondas, tá? Na questão da superposição, desculpe, da condição de contorno, falei também aqui, ó, tunelamento quântico, né? Botei aqui no papel essa questão para ninguém ter dúvida, né, com relação à reflexão de fase, né? A gente montou aqui pura álgebra, álgebra mesmo, né? Não tem nenhum cálculo mais elaborado nisso daqui não. E a gente chegou nas relações entre, né, as amplitudes da onda refletida pela incidente e a transmitida pela incidente, que em termos do quê? Em termos das velocidades de propagação das ondas, né, na interface entre dois meios. Antes, no meio 1, V1, no meio 2, V2, a gente definiu aqui o coeficiente de reflectividade, o R, e o de transmissibilidade, o Tzão aqui, né? E estudamos a análise de caso e vimos que acontecia direitinho, né? Era muito, esse não, né? Esse foi o primeiro caso, né? Que a gente colocou na aula passada, fixo, voltando, solto, né? Fixo tem inversão de fase, né? Quando está solto não tem reflexão, não tem inversão de fase, né? E hoje, né? Hoje não, desculpe, ontem, né? A gente analisou esses dois casos de modo mais geral, né? Quando eu estou indo do meio menos denso para o mais denso, ou então aqui do mais denso para o menos denso, e terminei a aula de ontem, né, comentando um pouquinho sobre densidade óptica, né, quando eu estou indo de um meio, né, com maior índice de refração para um meio de menor índice de refração. Aqui eu tenho a velocidade de propagação. Então, só para finalizar isso daqui. Se eu, por exemplo, eu estou indo do ar, tá, para a água, por exemplo, tá? Então, meio 1 é ar. A velocidade de propagação, né, no ar, tá, é aproximadamente igual ao do vácuo, que seria C. Então, o índice de refração do ar é em torno de 1. Tá? Da água, né, essa relação aí, o índice de refração, já é aproximadamente 1,4. Tá? Ou seja, né, a velocidade de propagação da luz no vácuo, né, é 40% maior do que da velocidade da água. Tá? Isso aqui era para ser um N. Né? Opa, aqui não é isso aí. Ser um índice de refração. Tá? Então, eu estou indo de um maior índice de refração, então mais denso opticamente, desculpe, estou indo menos denso, estou indo do ar para a água. Estou indo, então, do menos denso opticamente, né, para o mais denso. Beleza? Tá? Sabendo dessa relação aqui, ó, qual é a velocidade, a relação entre velocidade do ar e velocidade da água? Aqui, maior, menor, igual, não é porque a gente sabe que C é igual para os dois, né? Então, o que a gente tem aqui? A velocidade do ar é maior que do vácuo. Quanto maior o camarada que está aqui no meu denominador, menor é o índice de refração, né? Então, a velocidade do ar no ar é maior do que na água, não é isso? Certo? E aí, lembra, é uma analogia, entre aspas, a velocidade na corda, ela é inversamente proporcional, né, à densidade do meio. Joia? Então, a gente fez sempre essa relação, né? Porque ela está aqui. Porque ela está aqui no denominador, a densidade, né? Então, eu tenho que, lugar que a velocidade é maior, então eu vou ter o quê? Menor densidade. Então, entre aspas, tá? Por isso que a gente está querendo mostrar para vocês por que eu chamo de denso, né? Mais ou menos denso. Então, Mi do ar vai ser o quê? Menor do que do Mi da água, né? Por isso, então, o ar é menos denso do que, é um meio óptico, menos denso
né? E a água é um meio óptico, né, mais denso. Então, isso aqui é simplesmente uma, né, analogia, vamos deixar marcado aqui, com a questão lá da corda. Tudo isso aqui é uma linguagem, tá bom? Então, concluído isso daqui, vamos... O pessoal falou que gosta muito de inorgânica, né? Então, uma ferramenta muito importante de inorgânica é a difração de raio-x. Então, vou terminar falando disso daqui agora. Vou voltar nessa figura daqui a pouquinho. Mas primeiro, então, vamos continuar aqui com a interferência de ondas. Agora, olha só, falei então de condições de contorno, agora vou voltar a falar de superposição, né? Construtiva, os dois extremos, né? E destrutiva. Isso daqui vai ser importante para a gente entender, por exemplo, o modelo atômico do Bohr. Vou colocar o modelo atômico do Bohr aqui, Físico-Química 3, e uma ferramenta que é de difração de raio-x para esse tópico que eu vou colocar hoje aqui. Joia? Então, acho que é super pertinente e importante. Tá bom? Então, eu vou usar como exemplo aqui, não a corda, mas o som, tá? Ondas sonoras que têm a diferença com a corda. A corda é uma onda transversal e som é uma onda longitudinal. Beleza? Mas vou trazer aqui ideias que vocês conseguem, né? Inferir um pouco, né? Tem uma certa intuição a respeito. Vou tentar desenhar aqui direitinho, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, um amplificador de som. Quem gosta de som, né? E aqui, esse amplificador aqui, ele tem duas saídas. Assim que a gente desenha um alto-falante. Então, esse aqui tem um amplificador, né? Esse cara aqui é um alto, tem um... Antigamente tinha um IF, né? Hoje em dia não sei, tá? E ele vai emitir aqui, né, um som, tá? Então vai ter aqui, né, vamos desenhar em um certo instante, né, vai ter aqui um perfil de onda. Vou tentar desenhar direitinho. Tá? O que significa isso aqui, né? Uma onda longitudinal, aqui, por exemplo, é o máximo de pressão. Então aqui tem mais, né, pressão, aqui também, mais pressão, né? E aqui é um mínimo de pressão. Né? Então vamos, né, as moléculas estão, o ar é comprimido, né? Quando ele comprime aqui no meio, né? Joia? Joia, né? Ninguém entendeu não. A pressão cai, né? Então é pressão mais alta, pressão mais baixa, pressão mais alta, pressão mais baixa. Que nem a gente está comprimindo um endo. Lembra desse exemplozinho, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui também um outro amplificador, agora eu vou precisar fazer umas marcações aqui para desenhar direitinho. Tá? Vou pegar esse cara aqui, aqui, e vou colocar um outro alto-falante aqui, só que esse meu outro alto-falante ele tem uma diferença aqui, né? Ele está um comprimento de onda à frente aqui. Vamos de novo marcar esse cara aqui. Né? Então, daqui até aqui, a gente tem um comprimento de onda. Lembra que é de um ponto, quando ele volta, foi a nossa definição de comprimento de onda. Certo? Esses caras, né, estão conectados, esses dois alto-falantes, eles estão conectados ao mesmo amplificador. Né? Então, o sinal elétrico que vem aqui no alto-falante, podemos chamar de 1, e o alto-falante 2, tá? Eles estão em fase, o sinal elétrico. Tá? O sinal elétrico ele se propaga no fio com uma velocidade muito próxima da velocidade da luz. Tá? Então, você pode pensar que esse fio daqui, cadê meu ponto? Daqui
é pequenininho, esse cara aqui é bem grandão, né? Mas a diferença de caminho que tem aqui, de tamanho de fio, para o sinal elétrico não faz diferença nenhuma, tá? E você pode pensar também, ó, eu vou pegar, na verdade, aqui e vou enrolar ele aqui e vou trazer ele para cá, de tal maneira que o comprimento do fio é igual tanto para o alto-falante 1 quanto para o alto-falante 2, então não importa. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, né? Que os dois alto-falantes vão emitir o mesmo som, porque tem a mesma fonte, o mesmo amplificador, né? E a ideia é isso, você ter caixas, né, separadas, né, emitindo a mesma música para você, o mesmo som para você, em posições diferentes, para dar aquela sensação de som estéreo, né? Joia? Então você tem, na verdade você usa muito mais do que duas caixas, né? Dois alto-falantes, né? E aí, né, vão emitir o mesmo som juntos, né? Ou seja, vão estar, né, em sincronia. Então vai ter, né, um som aqui. E então, aqui também, né, condições de máximos e mínimos de pressão, né? E aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar um microfone aqui para captar, né, as duas ondas, a onda do alto-falante 1 e a onda do alto-falante 2. Então, essas duas ondas vão chegar nesse microfone e eu vou registrar o que está acontecendo ali, tá bom? Então, aqui, ó, o microfone detecta o som das duas ondas. Questão é, ali naquele ponto onde você colocou o microfone, chega duas ondas. O que acontece quando você tem duas ondas no mesmo ponto do espaço? Né? O que acontece? Na mesma região do espaço, elas se Ok. somam. Ou seja, é isso que a gente chama de interferência, devido ao princípio de superposição, que vem da equação de onda ser uma equação linear. Já tentei demonstrar isso para vocês no outro dia, né? Então, eles vão se somar. Então, eu quero saber se aqui a soma dessas, no microfone, a soma dessas duas ondas vai ser uma interferência construtiva ou destrutiva. E estabelecer aqui junto com vocês qual é a condição para que eu tenha uma interferência construtiva e destrutiva, beleza? Essa é a minha ideia. Jóia. Então, preciso marcar algumas posições que estão aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui a minha referência, né? O meu microfone, eu coloquei ele aqui, mas vamos marcar a posição dele, né? A partir daqui para o microfone 1. Aqui vamos chamar de x, coordenada x, e aqui, né, x1, né, e aqui a minha referência para a direita também é do microfone 2, tá? Desculpe, do alto-falante 2. Então, qual é a coordenada do microfone, né, com relação ao alto-falante 1, né? Posso chamar do quê? Qualquer coisa. Vamos chamar esse camarada aqui simplesmente de xm. Pode ser? É a posição do microfone. Guardou isso aí, tá? Qual é a posição do microfone, né, com relação ao alto-falante 2? Olha, é esse pedaço que está aqui. Vamos dizer, que nome que a gente pode dar para ele? Olha, se eu chamei essa distância, né, daqui até aqui de xm, então o que eu posso dizer desse camarada que está aqui? Esse cara que está aqui, ele é xm menos quanto? Menos lambda. Concorda comigo? Né? Então eu tenho, né, o microfone 1
Esse cara aqui é a coordenada e esse cara aqui é a coordenada. Para que que eu quero isso? Eu tenho que escrever, né, as equações de onda, tá bom? Antes de eu seguir adiante, as equações de onda é aquela lá, olha só, né? Y é igual a amplitude, tá? Seno de ômega t. Vamos colocar positivo para a direita, já coloquei aqui, né? Positivo está para cá, né? Tá aqui também a mesma coisa, positivo está para a direita. Então esse cara aqui é menos kx. Essa é a equação de onda. Pergunto para vocês, da maneira como está aqui, a interferência ela será construtiva, ou seja, as ondas vão se somar de tal maneira que uma reforça a outra, né? Vai ter sinal microfone, né? Esse microfone que está ali pode ser conectado no fone de ouvido e pergunto para vocês, o cara vai escutar um som, vai ter interferência construtiva ou não? Vai ser tal que a hora que tiver um puxando para cima, o outro está puxando para baixo e a soma positivo para cima, negativo para baixo, se cancela e aí eu não tenho som, seja interferência destrutiva. Da maneira como está desenhado aqui, vai ser interferência construtiva ou destrutiva? Olha, professor, eu vou arriscar pelo desenho como tá, quando tá para cima no um, tá para cima no 2, tá? Eu acho que seria construtivo. Se você pensa, exatamente, se você pensar que esse negócio aqui é só uma fotografia, né? Se você pensar que a onda vai estar deslocando para a direita aqui, na hora que você tiver na posição do microfone aqui, um negativo para baixo, o negativo também vai estar aqui, ou seja, eles vão estar, né? Quando um sobe, outro desce, eles estão chegando em fase. Olha o que eu estou dizendo. Eles estão chegando de maneira que um movimento não é um movimento, certo? Aqui é uma onda longitudinal, né? Mas que a amplitude da onda do alto-falante 1 e do alto-falante 2 estão em sincronia, né? Sem diferença de fase. Essa é a palavra correta. Então, O- aqui. Qual que Oi, seria a diferença desse 2 estar um pouco mais para frente? eu Interfere em algum? vou fazer daqui a pouquinho. Ah, tá. Eu ia perguntar Né? se ele teria um som Eu vou mais ter. alto, alguma coisa assim. Do jeito que está aqui é o máximo. Esse camarada, do jeito como está aqui, né, eu tenho interferência, né, da maneira como está aqui, a minha interferência, ela é, né, onde que eu posso colocar isso? Deixa eu ficar mais para baixo depois. Tem hora que ele não funciona, né? Então, aqui o que eu tenho é uma interferência construtiva. Ótimo, então olha só, pensa aqui comigo. O Elton já virou assim, ó. Se eu arrastar esse camarada que está aqui, né, o 2 para trás, né, ou adiantar ele, né, uma quantidade mais lambda, ou menos 2 lambda para trás, muda alguma coisa da condição dessa interferência construtiva? Se eu, por exemplo, né, aqui não deu, né, tinha que colocar mais, né, mas se eu puxar o alto-falante 2 para trás e trazer ele para cá, vai mudar a condição? Eles vão estar agora um para cima e outro para baixo? Se esse intervalo que está para cima estiver na posição do um que está para baixo, aí eu acho que interfere. Mas você fala Então, diminuir menos lambda não, se inteiro? eu quero só lambda, por Ah, exemplo, não. Ah, não, agora então se vai eu pegar esse ficar igual. camarada todo que está aqui, Vai né? ficar igual, ué. Se eu procurar esse camarada todo que está aqui e arrastar ele lá para baixo, para Vai cá, ficar igual. Vai ficar igual. lambda. Se eu arrastar ele para cá, 2 lambdas para cá, muda alguma coisa? Aí muda. Se eu arrastar ele 2 lambdas para cá, vamos supor que vou E aí raciocinar quando ainda, um tiver tá? para cima, o Se 2 eu, vai se eu estar para arrastar ele baixo. 2 lambda para cá, olha só, então agora ele vai estar aqui, ó, né? Né? E aí, arrastei ele para cá. Então, agora a minha onda vai ser o quê? Né? Arrasto um lambda. Um lambda. Outro lambda. Aí ele vai continuar.
Ah, Ele vai verdade. chegar aqui como? Confundi. É, vai ficar igual. Chega igual. Se Chega eu igual. arrastar ele 3 lambda para a esquerda, É, aí vai muda ficar alguma igual. coisa? A diferença de um lambda, você pode jogar quantos for, então, que ele vai ficar igual. Isso, então é isso que é importante. Se essa diferença de caminho entre as duas ondas, a diferença de caminho, né? Se a diferença de caminho, se a diferença de caminho for, né, um múltiplo de comprimentos de onda, a gente tem interferência construtiva. Vamos melhorar isso, né? Agora eu vou fazer o seguinte. Vou repetir meu desenho aqui e tentar colocar na mesma posição. Aqui meu amplificador. Então aqui eu tenho um camaradinho aqui. É o mesmo cara. Esse cara aqui continua sendo 1. Só que aí agora eu vou brincar com o meu 2. Vou colocar o 2 aqui. Qual que é a diferença de caminho entre eles agora? Lambda sobre 2. Agora é lambda sobre 2. Vamos ver o que vai acontecer lá no microfone. As linhas aqui para me ajudar a desenhar, né? Tá? Então, o 1 continua. Igualzinho. Aqui é onde eu vou colocar meu microfonezinho aqui. Tá? E eles, então, vão estar em fase. Que agora, de baixo, vai estar o quê? Aqui no microfone, enquanto esse camarada está para cima, o outro está para baixo. Se for pensar assim na corda, teria uma onda num ponto da corda puxando o ponto para cima. E no mesmo ponto tem uma outra onda puxando ele para baixo. Cabo de guerra. O que acontece com esse ponto? Não sai do lugar. Somou as ondas de modo que não mexeu. Né? Essa é a interferência destrutiva. Tá? Se eu arrastar ele aqui agora, né? Um meio comprimento de onda, trazer ele para cá. Se eu trazer ele para cá, eu volto agora a ter o quê? Interferência, condição de interferência construtiva. Se eu agora arrasto ele para cá, mas né, aqui ele estava meio comprimento de onda, aqui ele tinha zero, aqui é menos meio, volta. Se eu voltar para cá, volta um comprimento de onda, construtivo. Se eu vier para cá, né, então aqui 0, 1, 2 não serve, aqui dá 3. Né? Se eu arrastar ele 1 para frente, meio comprimento de onda à frente, aqui eu não marquei, desculpa, esqueci de colocar aqui. A distância daqui até aqui, como... Quem que falou? Foi o Douglas? Né? Isso. O Douglas falou aí. É meio comprimento de onda. Né? Já tem daqui, não tem diferença nenhuma. Daqui para cá, meio comprimento de onda. Daqui para cá, eita, é igual ao primeiro que eu desenhei. É um comprimento de onda diferente. Um comprimento de onda diferente, a interferência, eles vão chegar juntinhos lá para cima, ou para baixo, para baixo. E a interferência, eles vão se somar de tal maneira que a interferência é construtiva. Porém, aqui, olha só, quando eu já afastei,
né? Desloquei ele, meio comprimento de onda, interferência. Agora, destrutivo. Só que, se eu arrastar ele mais um pouquinho para frente, mais meio comprimento de onda, aí a diferença vai ficar um comprimento de onda inteiro. Não interessa para mim, porque isso é construtivo. Agora, se eu arrasto ele para cá, então, agora a ondinha continua de novo para baixo. Aqui, meio comprimento de onda. Até aqui, um comprimento de onda. Até aqui, quantos? Meio comprimento de onda, um comprimento de onda, um comprimento de onda em meio. Meio. 3 lambda sobre 2. Né? Se eu arrastar aqui para cá, né? Se eu voltar para essa posição, um comprimento de onda, meio comprimento de onda para trás, né? Com relação a ele. Se eu colocar ele aqui, meio comprimento de onda, a ondinha vai fazer isso, ó. Ah, já entrou aqui. Vai vir aqui, vai vir aqui, vai vir aqui, para baixo de novo. Então, para cá, né, é meio, para cá é menos meio. Se você vem aqui agora, de novo agora é menos lambda. Para cá, quando você chegou aqui, é menos 3 lambda sobre 2. Quando é que eu tenho interferência destrutiva? Quando eu tenho o quê? 1 lambda sobre 2, 3 lambda sobre 2. Força um pouquinho. Se eu estivesse indo lá para frente, quando que vai ter condição de novo para ter interferência destrutiva? Quando a diferença de caminho for 5. 5 lambda sobre 2. Né? Ou seja, para ter interferência destrutiva, a diferença de caminho tem que ser o quê? Ímpar. Um número Ímpar? ímpar de quê? Do múltiplo da onda? Não. Não, seria o múltiplo da onda mais meio. Múltiplo de quantos comprimentos de onda? Meio lambda. Meio lambda. Então, como é que eu escrevo um número ímpar? Né? Par mais 1. 2m mais 1. Esse é um número ímpar sobre 2. Então, essa é a condição de interferência destrutiva. Tá? Aqui, nos dois casos, né? M igual, né, a 0, 1, 2, 3, 4 e aí vai. Beleza? Então, essas são as duas condições. Diferença de fase, para ter interferência construtiva ou destrutiva de duas ondas num ponto, lá no meu microfone, a diferença de caminho entre duas ondas tem que ser, né, para ter interferência construtiva, um múltiplo de comprimento de onda. Depende do tamanho da onda. Tá? Se, por outro lado, estou pensando em interferência destrutiva, a diferença de caminho tem que ser um número ímpar de comprimentos de onda sobre 2, de meio comprimento de onda. Tá? Então, só para marcar esse cara que está aqui. É um número ímpar. Se a gente viu o comprimento de onda completo, 1, né? A gente viu metade do comprimento de onda. É possível nós termos 1/4 de comprimento de onda? E o que vai acontecer num quarto de meio comprimento de onda? Esses aqui são os extremos, que nem eu tinha comentado. Se eu trouxer um pouquinho para o lado, se você está na condição de máximo, de condição de satisfação, se você está satisfazendo a condição de interferência construtiva, se você tem uma diferença de caminho entre as duas ondas, que é exatamente um comprimento de onda, né? Então você está na condição de máximo de interferência construtiva. Né? Se você agora arredar um pouquinho para um lado ou um pouquinho para o outro, você sai da condição de interferência construtiva máxima. Mas você, a partir dali, você já está na destrutiva? Não. A coisa não é, né, 0 e 1. Um, né? Tem uma condição de máximo de interferência construtiva, máximo, e tem uma condição de, né, máximo de interferência destrutiva.
para um lado e para o outro, um pouquinho, não meio comprimento de onda, mas um quarto de comprimento de onda, você vai estar numa condição intermediária entre a construtiva e a destrutiva. Você sai da condição de máximo de interferência e vai para a condição de mínimo de interferência. Pode estar mais próximo de um ou mais próximo de outro. Certo? Ok. Professor, por ser tipo um quarto ou um meio, por exemplo, num quarto, a cada 4 seria de coincidir ou não tem nada a ver? Não volta a coincidir, né? Vai estar no meio do caminho. Esses são só Ah, os sim. dois extremos, tá? Aham. Quando for Beleza. múltiplos de comprimentos de onda inteiro, né? 1, 2, 3 lambda, construtiva. Um número ímpar de meio comprimentos de onda, 100% destrutiva, né? E significa que se a diferença de caminho aqui, vamos dizer assim, ó, se a diferença de caminho for número inteiro de comprimentos de onda, de lambda, é a condição que você vai ouvir o som mais alto, né? Na condição de interferência destrutiva, o que você vai ouvir ali? Não importa você colocar um amplificador no talo, volume no talo, as ondas vão interferir de tal maneira que uma cancela a outra. Não importa o talo, né, a potência do seu amplificador, você não vai, aqui nessa posição em que você colocou o seu microfone, né, você não vai ouvir nada. Você pode pensar em luz também. Aqui eu dei um exemplo com onda sonora, certo? Né? Então você pode pensar em 2 raios de luz, ou seja, 2 ondas eletromagnéticas, saindo de lugares diferentes e chegando no ponto, por exemplo, no seu olho. Essas 2 ondas podem interferir, dependendo se a diferença de caminho for, né, múltiplos inteiros de comprimento de onda, né, chegando no teu olho e ter um máximo de interferência, ou seja, construtiva. E aí no teu olho você vai ver o brilho, claro, né? Vai ter luz chegando no seu olho, né? Por outro lado, né? Se a diferença de caminho entre esses 2 raios de luz estão percorrendo é tal que, né, é um número ímpar de meio comprimento de onda, elas vão interferir ali no teu olho de tal maneira que não tem luz, as ondas, uma onda cancela a outra. Aí você vai ver o que ali? Nada, não vai ter brilho, vai ser algo escuro para você, tá? Beleza? Vou dar um exemplo disso daqui. Ó. Exatamente disso daqui. Ó. Tá? Isso é uma experiência super importante em física. Eu vou fazer isso aqui. Ó. Não estava planejando fazer, mas isso aqui é uma vista de cima. Tá? Então, eu tenho aqui um anteparo e ele tem um furo. Tem aqui um furo. Aqui. E aí eu vou jogar uma luz do lado de cá. Né? Luz. O que acontece quando a luz topa no anteparo e tem um buraco? Se esse buraco aqui for pequenininho o suficiente, a luz vai sofrer um fenômeno você acha que a luz vai passar por aqui, e se você colocar um anteparo aqui, né, você vai ver um ponto luminoso aqui, né, certo? E aqui, essa região aqui é a região que a gente chamaria de sombra, certo? Mas se esse buraco for pequenininho, do tamanho do comprimento de onda da luz, né, o que vai acontecer aqui é que a luz vai difratar, vai espalhar. Tá? E aí, o que nós vamos fazer? Vamos colocar outros 2 buraquinhos aqui. Simétricos, tá? Com relação aqui ao buraco inicial aqui, ó. Então, aqui tem outro furo, aqui tem outro furo. O que vai acontecer com a luz aqui agora? A luz que está vindo aqui desse furo aqui, e está vindo aqui, opa, chegando aqui, vai também o quê? Difratar aqui. Difratar aqui. E eu vou colocar um outro anteparo aqui. Que agora esse cara aqui não vai ter fenda, não vai ter furo. Então, se eu pegar agora aqui, de novo eu vou marcar essa posição aqui. É o centro. Né? Sobre o anteparo vão chegar 2 luzes, que elas vêm da mesma luz. Então, a onda dessas luzes da fenda, vou chamar aqui de fenda 1 e fenda 2,
né? Você vai ter aqui uma luz 1, uma luz da fenda do furo 2, né? Eles estão em fase. Inicialmente eles estão em fase. Mas, né, se você pegar um ponto qualquer aqui, sobre o anteparo, então, da fenda 1, a luz 1 vai percorrer esse caminho, até chegar aqui. E a luz 2 vai percorrer esse caminho. Né? É igual esses caminhos? Tem o mesmo tamanho? São iguais o tamanho desses Caminhos caminhos? diferentes. São caminhos diferentes? Então vai ter diferença de caminho, né? Aqui, ó. Duas fontes em fase, né? Com diferenças de caminhos. No ponto, essas duas ondas, a luz 1 da fenda 1 e a luz 2 da fenda 2, vão interferir. Se essa diferença de caminho, vou chamar esse camarada aqui de S1 e esse cara aqui é o caminho 2. Se S2 menos S1, ou seja, a diferença de caminho, for um múltiplo de comprimento de onda de quem? Da luz, né? Ali naquele ponto ali vai ter uma interferência construtiva. Se, né, esse camarada, o mesmo camarada, S2 menos S1, a diferença de caminho, for um número ímpar de meio comprimento de onda da luz, ali vai ser uma interferência destrutiva. O que a gente vê? Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês. Agora... Aí. Se você olhar ali, o que você está vendo ali? Ali agora é a foto do anteparo. Né? Você vai ver franjas claras e franjas escuras. O que são essas franjas claras aqui? Bem aqui no meio da franja clara é a condição tal que você tem interferência construtiva. E essa franja escura aqui, bem no meio dela, é exatamente a condição em que a diferença de caminho é uma de interferência destrutiva. Estão entendendo a brincadeira? Sim ou não? Sim. Beleza, então aqui vai ter um perfil de franjas claras e escuras. Essa é a interferência, tá? Então vamos agora aqui, fiz esse parênteses, então agora vamos colocar a nossa equaçãozinha aqui. Né? A Mari está doida para uma equaçãozinha, que eu não coloquei equaçãozinha nenhuma até agora no quadro. Tenho certeza. Né? A aula tá light, a Mari falou que queria um tanto de... Então por isso Ontem não que era vamos. light, teve equação, aí hoje Né? tá pesada. Bota uns cálculos Eu vou pra ela chamar, aí. vou colocar uns cálculos agora, Gabriela, aqui, ó. Isso aqui eu vou chamar de condição A, que deu a construtiva, e o B, tá? Só para distinguir aqui, tá? Gente, essa experiência da dupla fenda é chamada de experiência da dupla fenda do Jung, tá? Ela foi realizada em 1801 e ela foi fundamental para se definir a natureza da luz, tá? Tem cachorrinho latindo aqui, pelo amor de Deus, né? Até a experiência de Jung em 1801, eu já contei essa história para vocês, né? A galera ficava brigando se a luz era partícula ou se a luz era onda, tá? Quando o cara faz claro que tiveram outras experiências, mas quando Jung vem e apresenta esse resultado dessa experiência dele ali, ele fala assim, pô, só pode ser onda, porque está interferindo, está difratando, é um outro fenômeno ondulatório, e está interferindo aqui nesse anteparo, formando um padrão ali que vocês viram, interferência construtiva, destrutiva, construtiva, destrutiva, construtiva, destrutiva. Claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro, né? Certo? E aí, pô, só pode ser onda, né? Então, historicamente, é super importante essa experiência. Isso Então, tem a ver com os fótons, professor? oi? Com os fótons? Ou não? Aí depois os caras vão resgatar essa experiência lá no início da quântica do século XX, entendeu? A tentar explicar isso daí, cara. E aí, isso aqui está num slide de física moderna, física 4. Né? Os caras vão realizar essa mesma experiência, né? Só que com elétrons.
pega dupla fenda e joga elétrons, né? E aí você vai jogando elétrons, você coloca uma chapa fotográfica, que é hora que uma emulsão, por exemplo, antigamente, hoje em dia uma CCD, né? Mas antigamente era uma chapa fotográfica, era uma emulsão. Vocês são químicos, vocês já devem ter ouvido falar o que é emulsão, né? Né? Que ela é fotossensível, né? No caso das chapas fotográficas, né? A hora onde bate ali, iluminado, você tem uma reação química, né? Induzida uma reação química que diferencia, né, opticamente a região escura de uma região clara, né? Aqui você coloca uma emulsão, né, uma chapa fotográfica que é sensível ao elétron. Na hora que o elétron bate num ponto ali, você forma um pontinho branco. Eu espero que vocês consigam ver aqui, né? Aqui jogando 7 elétrons, você vê aqui os pontinhos brancos. Vocês conseguem ver? Sim. Sim. Sim, Jogando 100, você consegue ver, tá aleatório. Você está jogando elétron, esse cachorrinho é do vizinho, não é meu não. Aí, se está jogando elétron, o elétron passa por aqui ou passa pela fenda de baixo. A hora que o elétron passa por aqui e vem, pumba, bate aqui na minha chapa, ele vai queimar um pontinho ali. Não importa se ele passou por cima ou se ele passou por baixo, certo? Uhum. Então, à medida que você vai jogando lá, né, elétrons, pontinhos vão queimando a minha chapa fotográfica. 7, 100, 3.000, 20.000, 700.000. O que vocês estão vendo agora com 700.000 elétrons? Pontinho, os elétrons estão aleatoriamente batendo na chapa fotográfica aqui, na chapa, na emulsão. Está formando aqui um padrão de quê? De distância, de equidistância? De um padrão que a gente chama de interferência. Máximos e mínimos. Tem região aqui na minha chapa fotográfica que bate muito mais elétron. E aqui onde eu estou com o mouse, está mais escuro, é onde bate menos elétron. Mas peraí, isso aqui é o quê? Padrão de interferência é onda. Mas você está jogando onda sobre um anteparo? Não, você está jogando elétrons. Mas você está vendo um pontinho? Então o elétron continua sendo o elétron. Mas quem governa o movimento do elétron, se o elétron vai bater aqui ou não vai bater aqui, né? Se ele vai passar pelas duas fendas e vai chegar aqui e não vai chegar nesse aqui, porque isso aqui é um ponto de mínimo, né? É uma onda associada a ele. Então, essa interferência, essa experiência do Jung, repetida para elétrons, né? Da mesma maneira, historicamente, claro que vão ter outras experiências, né? Dois caras assim, do Thomson, você já deve ter ouvido falar do J. J. Thomson, que é um camarada que descobriu o elétron lá em 1892, né? Desculpe, 1897, né? O Thomson, filho do J. J. Thomson, né? E o pai mostrou que o elétron com massa com carga, né, numa partícula existia, e o Thomson depois, fazendo uma experiência típica dessa que eu mostrei para vocês, vai mostrar que elétron também se comportava como onda. Tem outros dois caras também, né, Joseph Davidson, né, também vai fazer experiênciazinha e vai mostrar que elétrons difratavam. Elétrons difratam, peraí, e interferem, ou seja, elétrons também se comportam como ondas. Enfim, essa é a historinha do começo, mas essa experiência da dupla fenda, da mesma maneira que historicamente ela foi importante para se definir que a luz era uma onda, os caras correram atrás lá no início do século XX para fazer uma experiência parecida com essa, para mostrar que o elétron também se comportava como onda. Né? Então a aula de hoje tem tudo a ver com quântica, né? Com química, espero. Vocês estejam percebendo isso. Né? Então, vamos colocar aqui a nossa equaçãozinha aqui, ó, tá? Então, eu vou ter, né, na situação A, aquela lá que eu tenho interferência construtiva. Tá? Você tem, então, o microfone 1, né? Então, você vai ter uma onda 1, né? E a gente pode escrever ela assim, com uma amplitude. Como é o mesmo amplificador, tá ligando as duas caixas, então a amplitude para a onda 2 e para a onda 1 são iguais, beleza? Né? Essa é a minha hipótese, uma hipótese inicial. Né? Então, é seno, né, de ômega t menos kx
né? Lá onde está o microfone, né? Onde está o microfone, a coordenada, que nome que eu dei para ela? X, M. A onda 2. A onda 2 vai ser a mesma amplitude, seno de ômega t menos k x2. Mas x2, como a gente já colocou aqui, ó, x2, microfone 2, é xm menos lambda na situação inicial, né? Na situação que tem interferência positiva. Então, x2, eu vou precisar colocar assim, ó, né? É quem? É xm menos lambda. E aí, vamos abrir esse cara. A seno. Aí eu não posso voltar com parênteses, né? Porque eu vou abrir. Então, é ômega t menos k xm mais k lambda. Isso que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, né? K é igual a 2π sobre lambda. Portanto, K vezes lambda é simplesmente igual a 2π. Então, aqui eu vou ter que A seno de ômega t menos K xn mais 2π. Agora vem esse conceito importante da gente. Eu quero comparar esse cara, a onda 1, com a onda 2. Né? E vou dizer para vocês, o argumento, esse camarada que está aqui, ó, dentro do seno, o ângulo, a gente chama sempre de fase. Qual é a diferença entre as duas ondas? Está na amplitude? Não. A amplitude é idêntica para os dois. Na frequência? Não, é a mesma onda, né? A mesma frequência. Ômega t, ômega t. Menos kxm, menos kxm. A diferença está onde? Num termo que você está somando aqui, né? Que é 2π radianos. Né? Então, existe diferença de fase, né? Entre a onda 1 e a onda 2? Tem. Qual é a diferença de fase? É igual a 2π. Então, a gente pode generalizando. Se a diferença de fase for igual a um múltiplo inteiro, né, de 2π, tá? O que a gente tem? Se ΔΦ for igual a um múltiplo de 2π radianos, a gente tem, então, interferência construtiva. Peraí, mas múltiplo de 2π? Se a diferença era múltiplo, né? Se a diferença de caminho aqui fosse múltiplos de lambda, 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, né? O que vai mudar? Vai mudar que vai aparecer para cada lambda 2π. Se eu tiver 2 lambda, então vai ser 2 vezes 2π. Se eu tiver 3 lambda, 3 vezes 2π. Então a diferença de fase é múltiplos de 2π. Beleza? E, né? Não preciso nem colocar aqui, né? Isso aqui é uma regrinha de 3. Né? Na situação de interferência destrutiva, né? O que a gente tem? Que para ter interferência destrutiva, então a diferença de fase que vai aparecer, fazendo toda essa equaçãozinha aqui, vai aparecer uma diferença em que vou ter aqui um múltiplo ímpar, né? Quanto que é lambda? Lambda 2π na fase, não foi? Se eu tiver lambda sobre 2, quanto que vai aparecer na fase? Π. Π, né? Múltiplos de π radianos. Né? Então, esse cara aqui, vamos só colocar. Professor, então sempre quando for ímpar, ela vai ser destrutiva. Não, sempre for um número ímpar de π radianos. É.
né? Isso aqui é interferência destrutiva. Então, olha só, eu coloquei em termos, né? A interferência construtiva e a interferência destrutiva, eu escrevi ela de duas maneiras, equivalentes. Eu escrevi ela em termos da diferença de caminho, né? Diferença de caminho. Se for a diferença de caminho das duas ondas for múltiplos de lambda, construtivo. Se for um número ímpar de meio comprimento de ondas, destrutivo. Uma outra forma, já colocando nas minhas equações, né? O que parece aqui? A diferença de fase entre as duas ondas. E a diferença de fase é um ângulo. Então, existe uma correspondência, né? É uma regrinha de 3 mesmo, né? Um comprimento de onda vai corresponder a uma diferença de fase igual a 2π. Meio comprimento de onda corresponde a uma diferença de fase de π, né? Certo? Regrinha de 3 aqui, não preciso nem colocar no papel, dá para a gente fazer de cabeça, certo? Né? Então, eu tenho essas duas formas de escrever, tá? Beleza? Beleza. Ah, bom. Então, agora, né, eu quero generalizar um pouquinho essa questão da diferença de fase, porque a forma de escrever, essa forma de escrever aqui, em termos da fase, aqui e aqui, ela é mais importante, né? Por isso que fica, quando eu falo e eu estou falando com vocês, né? Eu estou falando assim, fase, fase, fase. Que ela é mais importante. Então, vou dar um exemplo agora, por que ela é mais importante, né? Vamos supor agora que eu tenho isso daqui, ó. Tem aqui um alto-falante, tá? E aqui eu tenho esse esquema aqui, ó. Então, olha só, eu tenho um cano aqui por cima, mas o cano ele se divide em dois e chega junto aqui. O caminho por cima é igual ao caminho por baixo, né? Então, eu vou chamar esse cara aqui, ó, de caminho 1, e esse cara aqui é o meu caminho 2, né? O caminho por cima é igual ao caminho por baixo. Mas o que eu vou fazer? Por exemplo, eu poderia estar enchendo esse cara aqui de água. Por exemplo, água. Tá? Então, a parte de baixo, caminho 1, é um meio, e em cima é outro meio. Aí em cima é ar, estou dando só exemplo, né? Pode ser qualquer outra coisa que você quiser imaginar, né? Então aqui é ar e aqui água. O som, a onda, vai se propagar com a mesma velocidade no ar e na água? Não, né? Mas é o mesmo caminho, mas a velocidade é diferente. O que vai acontecer? Será que as ondas do caminho 1 e do caminho 2 vão chegar aqui no meu microfone juntinhos? Não, né? Ah, uma vai mais rápido que a outra, ou seja, né? Porque tem Eu diferença de tinha falado caminho. no começo da aula, aquela parte de mais denso e menos denso, não? Tem a ver com denso e menos denso, entre aspas, aquela ideia generalizada, né? De que a densidade vai ter velocidades diferentes, Mas certo? no caso da água e do ar, além da água o som chegar um pouco mais atrasado, ele chega um pouco distorcido também, não chega? Não, não, não,
não é questão disso, não. Ele não vai ser Não, diferente se é do ar. Igual, quer dizer. uma frequência só, ela não tem porquê distorcer. Distorcer é isso, ó. Se você pensar assim, ó, fibra ótica, você joga a luz lá na luz, pulsa a luz dentro de um meio da fibra ótica, tá? Que tem no tempo essa cara, que é, né? Luz não luz. Você pode pensar 0, 0, código binário para transmitir uma informação, joia? Fourier mostra para a gente que é o seguinte, tá? Para você formar esse pulso de luz aqui quadrado, você na verdade tem que somar muitas ondas de muitas frequências. Lembra que eu falei para vocês, né? Que qualquer pulso periódico, isso aqui é no tempo, né? Qualquer pulso periódico no tempo, ele pode ser decomposto numa soma de senos e cossenos, tá? Então, esse camarada que está aqui, ele é formado, na verdade, para formar esse camarada aqui, não é uma luz de uma única cor, não. Para formar luz não luz, com essa cara que está aqui, você tem que somar ali várias luzes com diferentes frequências, ou seja, diferentes cores. Eu prefiro dizer não frequência, mas eu prefiro dizer diferentes comprimentos de onda, tá? E aí, o seguinte, na medida em que esse pulso vai propagando, vai se movendo na fibra ótica, cada luz com frequência vai se movimentar com uma velocidade diferente. Então, o que vai acabar acontecendo? Aí é o que a gente chama de distorção. Esse cara era para ser assim. Aí vamos dizer o seguinte: as componentes mais rápidas andam mais rápido e o camarada vai acabar acontecendo o quê? Esse pulso vai ficar assim, ó. Quanto mais o tempo passa, vai chegando uma hora em que quanto mais o tempo passa, quanto mais ele se propaga, né? Quanto mais longa é a fibra. Chega uma hora em que esse camarada tá assim, ó. Agora, no vermelhinho, você não sabe mais onde que é 0 e onde que é 1. Isso é distorção. Tá? Isso é distorção, porque a velocidade de propagação é diferente para ondas com velocidades diferentes. Agora, aqui é uma frequência só. Tá? Então, não tem o fenômeno de dispersão, tá? Que vai deformar, né? Distorcer a onda. Não. Tá? A questão simplesmente é essa. Tem caminhos diferentes. Entendi. Né? Então, vai chegar lá, né? Uma vai chegar lá, vamos colocar assim nesses termos, uma vai chegar lá atrasada com relação à outra, certo? Tá? Então, aqui, o que é importante para a gente é a velocidade. E aonde que está a velocidade de propagação? Está no K. O K é 2π sobre lambda, não é? E a gente lembra que lambda vezes a frequência é igual à velocidade. Então, a gente pode substituir, então, esse lambda aqui, né? A gente substitui o lambda ali, vai aparecer a velocidade. O K vai ser a frequência passa dividindo, né? Quando eu dividir aqui de novo, vai para o numerador, 2πf é ômega sobre V, né? Então, a maneira mais que a gente vai ter aqui agora, né, apropriada de escrever é, no meio 1 vai ter y1, vai ser amplitude A, né? Seno de ômega t, né? Menos K1, né? O caminho é igual para os dois. Então, eu chamei xm lá em cima, então esse caminho que está aqui, essa distância, vou chamar de xm também. Tanto para, né? Chamei de S1 ali embaixo já. Né? S1 igual a S2 igual a xm. Então, é K1 xm. Y2 é igual a seno de ômega t menos K2, mesma distância, xm. Mas quem que é K1? A seno de ômega t menos ômega é igual V1, porque é um meio diferente,
xn. E aqui a mesma coisa, A seno de ômega t menos ômega, aqui V2 xn. Né? Tem diferença de fase? Aqui é a fase. Né? E aqui, né, a fase 2. Tem diferença de fase? Tem. Mas não tem diferença de caminho. Então, o que é mais geral e mais importante para a gente entender se vai ter interferência construtiva e destrutiva, é melhor focar no quê? Para não ter erro sempre. Na fase. Tá? Então, se a diferença de fase, né? Então, aqui continuando. Se eu tenho uma diferença de fase, né, entre as duas ondas, tal que, de novo, é múltiplo de 2π, né? Interferência construtiva. Se for um número ímpar de comprimento de onda sobre 2, não é isso? É a ideia lá, mas aqui é fase. Então, aqui é número ímpar de π. Aí a interferência é destrutiva. Quem que é a diferença de fase? É esses caras que estão aqui, ó. Né? Quem que está de diferente aqui é esse é diferente desse. Né? Não é verdade? Né? Então, a diferença de fase é ΔΦ é se, né? K1 menos K2. Pode ser K2 menos K1 também, não importa, né? Porque trigonometria no seno, né? Pode ser positivo ou negativo. Seno de 45 é igual ao seno de menos 45. Então, não importa se você faz K1 menos K2 ou K2 menos K1. Função harmônica, né? Xn. Se isso aqui for um múltiplo de 2π, temos interferência construtiva. Se isso aqui for um número ímpar de π, então esse cara é interferência destrutiva. Então é mais fácil a gente focar na fase. Certo? Então dei só um exemplo, não é para complicar, mas para mostrar para vocês que por isso que a gente fala o tempo todo de fase. Né? A diferença de fase. Mas a diferença de fase pode ser colocada em termos de uma diferença de... O cara pula a palavra H. De tempo... Desculpe. Em termos de uma diferença de caminho. Isso é importante, agora os últimos minutos dessa aula, para a gente colocar em dois pontos importantes, dois casos importantes. Primeiro, vou dar exemplos concretos para vocês. Então, aqui. Que é o difração de raio-x. É uma ferramenta importantíssima, né? Para o pessoal aí da inorgânica. Vamos pensar que a gente tem um material cristalino. E aí os átomos se arranjam de tal maneira que, né? Vou olhar, não tem como desenhar em 3D aqui, né? Mas você tem aqui uma linha, e aí você tem um arranjo. Essas minhas bolinhas aqui são arranjos, são átomos, né? E aí eles vão se empilhar, que nem formar um cristal, que nem empilhar a laranja, não é isso? Vamos supor que a gente tem, né, os átomos aqui formando um cristalzinho. Empilhadinhos, bonitinhos aqui. O cristal é isso, um arranjo periódico de átomos. Né? Vou colocar aqui, ó, vamos supor que eu tenho aqui uma distância D entre os planos cristalinos. E aí, o que a galera faz? Né? Vou pegar aqui uma referência e vou jogar um raio-x. Tá? Raio-x vem, era para ser uma reta, né? Vai vir vários raios-x. Né? Chegou aqui nesse átomo que está aqui, né? Ele topou com um átomo. Lembra que eu falei para vocês, né? O fenômeno ondulatório, isso não é um curso de ondas de modo bem geral, né? O curso de ondulatório ele vai se somar lá no final do livro de Física 4, né? Para fechar o curso de ondulatório. Eu estou dando exemplos aqui, mas de uma maneira mais rápida do que tem lá na frente de Física 4.
A difração ocorre quando, né, existem 3 coisas que podem acontecer. Você tem um obstáculo qualquer e joga uma onda sobre esse obstáculo. Vai? Pode acontecer 3 coisas. A onda chega no obstáculo, nem enxerga ele, passa reto. Pode acontecer isso. A onda pode chegar no obstáculo, bater e refletir. E terceira coisa que pode acontecer, a condição intermediária. A onda pode vir, bater e espalhar em todas as direções. Quando que ocorre o primeiro caso? O primeiro caso é o quê? A onda vem e nem toma conhecimento do obstáculo. Passa reto. Quando? Quando o comprimento da onda é muito maior que o tamanho do obstáculo. Lambda muito maior que o tamanho do obstáculo. Passa reto. Segundo caso, quando o comprimento de onda é pequenininho, frequência alta. Frequência alta, comprimento de onda pequenininho. Quando chega aqui, bate e volta. Sonares, radares, o que são? O grito do morcego ou da baleia, né? O do morcego, né? O que ele faz? Você escuta? Não. Por quê? Porque é muito alto em termos de amplitude? Não, alto de frequência. É uma frequência muito alta, né? Por que tem que ser frequência alta? Porque ele quer se localizar, né? Ele usa aquilo como um sonar para se localizar. Ele grita, ele calcula isso na cabeça. Olha só o bichinho, cara, como o bichinho é esperto, né? Ele dá um grito, vai, reflete e volta. No tempo, ele sabe a distância que ele está do obstáculo. Mas o que precisa acontecer com a onda do grito dele? Tem que ir, bater no obstáculo e voltar. Ou seja, tem que ser uma condição, frequência alta, para a frequência, para o comprimento de onda ser pequenininho, perto do obstáculo. Quando tendo essa condição, reflete. Comprimento de onda grande, perto do obstáculo, passa reto. Comprimento de onda pequenininho, perto do obstáculo, reflete. E quando o comprimento de onda é do mesmo tamanho que o obstáculo, o que acontece? Bateu, espalha em todas as direções. Essa é a difração. Qual é o tamanho de um átomo? Da ordem de, vocês vão ver, 10 a menos 10 metros, que a galera chama de Anderson. Qual é o comprimento de onda de raio-x? Vocês vão aprender, né? Isso aí, só pegar no Wikipedia lá, vocês vão ver que é da ordem de Anderson. Quando os caras descobriram isso aí lá no início do século XX, que o átomo deveria ter mais ou menos essa dimensão, uma galera já pensou, se eu jogar um raio-x, que os caras já conheciam ondas eletromagnéticas desde o fim do século XIX. Quem descobriu quem? O raio-x? Röntgen. Quem descobriu as ondas eletromagnéticas? Hertz. Né? Röntgen é um alemão. Foi o primeiro cara a tirar uma chapa fotográfica da mão da esposa dele, né? Ganhou o primeiro prêmio Nobel de Física. Esse cara. E aí, o que acontece? A galera pensou, se eu jogar raio-x sobre um cristal que está cheio de átomos ali, vai ocorrer o quê? Difração. Então, quando esse raio-x chega aqui no átomo, a onda eletromagnética desse raio-x espalha em todas as direções. Mas eu estou interessado só nessa que está vindo nessa direção aqui. Por quê? Porque eu vou colocar o meu detector ali. Ok? Então, eu vou colocar, eu estou pensando no raio-x que está espalhado aqui, ó. Como se tivesse sido o quê? Refletido. Diferente da ótica, eu presto atenção nesse ângulo que está aqui, ó. Certo? Então, vai ter um cara aqui. Vou chamar esse cara aqui de raio-x 1. Só que está vindo, né? O raio-x é muito à frente de onda, é muito maior do que a distância entre os cristais. Então, vai ter um raio-x que vai fazer esse caminho aqui, ó. E vai topar com esse. Né? Raio-x 2. Vai acontecer de novo a mesma coisa. Vai difratar, porque estou na condição em que eles têm mesma ordem de grandeza de comprimento de onda. Aí vai difratar em todas as direções, mas eu estou interessado no cara que vai vir aqui. E aqui eu vou colocar quem? O meu microfone? Não, porque é uma onda eletromagnética. Eu vou colocar o meu
meu equipamento que detecta raio-x. Então, eu vou colocar aqui o meu detector. De raio-x. Então, eles vão chegar o raio-x aqui, 1 e o 2, no meu detector, né? E aí eles vão... O que vai acontecer aqui no meu detector? Eles vão interferir. Dois caras chegando junto lá. E essa interferência pode ser construtiva ou destrutiva ou meio do caminho. Depende do quê? Da diferença de caminho entre eles. Ou, de maneira mais técnica, a da diferença de fase entre essas duas ondas. Tá? Mas aqui a gente vai colocar na forma de diferença de caminho. Qual é a diferença de caminho? Preciso dar um zoom no que está acontecendo aqui. Ó. A diferença de caminho vai depender de um arranjo geométrico simples. Né? Então, você tem aqui, ó, vou marcar aqui, posição, é aquilo ali, né, um átomozinho ali, e aí você tem o raio vermelhinho indo aqui, pretinho dali, e o azul, paralelo, né? Pra lá. Traço aqui, ó, uma perpendicular, 90 graus. Até nesse ponto em que o vermelhinho bate no átomo de cima e difrata, eles estão juntos, é o mesmo caminho. Quando é que daqui para frente é o mesmo caminho. Daqui até lá o detector é o mesmo caminho. Qual que é a diferença de caminho entre um e outro? Esse mais esse. Se esse ângulo aqui é θ, né? Esse ângulo aqui é θ. Se a distância entre os planos, né? Daqui até aqui, é d, separação entre os planos, então esse caminho que está aqui, esse S que está aqui, vai ser igual a quem? Triângulo, retângulo, né? O S vai ser o cateto oposto ao ângulo θ. Então, ele está relacionado com quem? Com a função seno. E quem é D? É a hipotenusa. Então, S é igual ao quê? D, a hipotenusa, seno de θ. Qual que é a diferença de caminho entre os raios x1 e raios x2? O delta S total é 2S, que vai ser, então, a 2D seno de θ. Se ΔS for igual a 2D seno de θ, se isso aqui for um múltiplo de comprimento de onda do raio-x, o que vai ter lá no seu detector? Interferência construtiva. Que nome que a gente dá para essa condição aqui? Lei de Bragg. Então, eu consigo medir distâncias interatômicas, porque eu vou variando o ângulo θ. Na verdade, o que a gente vai fazer é isso. Eu vario o ângulo θ, o raio-x. Então, o que é o raio-x? Eu que gero ele, então eu sei qual é o comprimento de onda. Né? Eu quero descobrir quem? D. Qual é a distância entre os átomos, né, no meu cristal. Então, eu vou variando θ para lambda constante, até eu ter uma condição de interferência construtiva. Então, aí eu vou pegar um artigo científico mesmo. Fresquinho esse. Aqui, ó.
padrões de difração de raio-x. O ângulo, vou variando o ângulo, e aí não estou medindo nada. Chega num determinado ângulo que está aqui, o que acontece com o meu sinal? A minha intensidade do raio-x sobe. Interferência? Construtivo. Vou aumentando o ângulo, saio da condição de interferência construtiva, vou para interferência tal. Vou aumentando o ângulo, chego de novo, outra interferência construtiva, outra interferência construtiva. E aí, o que os cristalógrafos fazem, né, pessoal de orgânica? Vão lá e vão medindo para tudo que a gente já conhece na natureza. Tá? E indexa. Ó, pico assim, assim, assado. Nesse ângulo, nesse ângulo, nesse ângulo, nesse ângulo, nesse ângulo, né? No caso particular meu aqui, óxido de zinco. Tá? Aí, o que acontece? Eu venho aqui e vejo, olha só, tem umas carinhas aqui no meio. Aí eu vou lá no meu banco de dados, lá esses piquinhos que estão aqui no meio, de novo eu pego meu dado lá e descubro que é uma liga ternária. Zinco, manganês 2, oxigênio 4. Tem uma outra estrutura aqui e tal, tudo mais, né? Aí, peguei o mesmo conjunto de amostra e fiz um tratamento térmico nela. Continuei tendo óxido de zinco, mas o ZnMn2O4 agora virou óxido de manganês. Aí, eu mudou uns piquinhos. E olha só, isso é super importante para o pessoal da inorgânica, tá? Orgânica também, de maneira mais... Uma proteína, você também consegue determinar a forma como ela está novelada, fazendo... Você cristaliza a proteína em enzima, você faz ela, claro, tem técnicas muito mais refinadas para poder fazer isso, né? Você cristaliza a proteína e faz difração de raio-x para entender a estrutura da proteína. Como eu falei já para vocês, a estrutura da proteína, né? Ela é super importante, é praticamente a coisa mais importante, não só a cadeia atômica da proteína, mas a forma como ela se estrutura, os átomos se estruturam naquela molécula, né? No espaço mesmo, né? É que define a funcionalidade dela. Então, isso aqui é difração de raio-x. Beleza? Então, a aplicação direta dessa questão aqui. E, agora eu quero encerrar mostrando para vocês o seguinte, modelo atômico de Bohr, tá? E tem hora que dá umas travadas, né? O modelo atômico do Bohr, outro exemplo, né? Eu dei número, peraí. 1, 2. Ele admite, então, que a gente tem aqui um núcleo. Vamos pegar o átomo de hidrogênio, só para... Então, você tem um próton e você tem, né, o elétron aqui em órbitas. E essas órbitas, elas são circulares. É uma ideia, né, primeira. Sabe que o modelo atômico do Bohr, ele não funciona para tudo, né? É uma ideia, para começar a entender um pouquinho, né? Então, o elétron está aqui em órbitas circulares, tá bom? No modelo atômico do Bohr, o Bohr saca da manga, é isso mesmo, hein, cara? Na verdade, o Bohr não saca da manga, né? O Bohr ele vai fazer uma engenharia reversa, tá? Ele sabe, por exemplo, quais são as propriedades do átomo de hidrogênio. E aí ele, sabendo das propriedades dele, ele vai construindo um modelo a partir do que ele conhece das propriedades, até chegar no modelo que explica as propriedades. Às vezes, na hora da aula, o camarada começa a pegar as ideias do Bohr e fala assim, pumba, chega lá nas propriedades. Aí você fala assim, nossa, de onde que o Bohr tirou isso? Ué, o Bohr fez, na verdade, não esse caminho. Ele pegou das propriedades e veio até o seu modelo, né? Então, eu costumo brincar que ele sacou da manga que o momento angular tinha que ser um múltiplos da constante de Planck, tá? H barra, né? Que é N, é constante de Planck, dividido por 2π. N, que está aqui, agora podia chamar de M, tá? Mas vamos usar o que você vai encontrar na mão. Esse cara aqui é 1, 2, 3, são múltiplos, né? Da constante de Planck, tá bom? Como é que a gente explica? Por que a gente explica? Da onde que ele sacou isso? Por que realmente funciona isso daqui? Porque é uma questão de interferência
construtiva da onda, do elétron. Tá? Se você for pensar num átomo aqui, numa órbita, agora que tem que ser ninja para construir, para fazer isso aqui nessa mesa. Vamos pensar uma determinada órbita de raio R. Vou pegar um ponto qualquer aqui, certo? Né? E aí eu vou ver se eu consigo desenhar. Então, o elétron está aqui nessa órbita. Então, tem uma onda aqui no elétron. Tem hora que dá uma escorregada. Chega uma hora que o que vai acontecer? A onda volta sobre ela mesma. Né? Então, a partir do momento em que eu comecei, ela vai dar a volta e depois ela vai voltar sobre ela mesma. Então, na órbita do elétron, você vai ter onda do elétron sobre ela. Vai interferir. Joia? Então, vamos pensar que nesse momento aqui em que elas estão se juntando. Tá? Estão se juntando. Se o comprimento da órbita... Quem que é o comprimento da órbita? É o perímetro da órbita. Né? O perímetro da órbita é 2πr. Mas vamos supor então aqui, ó, vou pegar essa regiãozinha aqui. Vou esticar aí. Tá? Tá aquele pontinho lá. Então a onda estava aqui, ó. Saindo aqui, vindo aqui. Se a onda deu a volta e vai chegar aqui. Se a onda que chegar aqui, do lado de cá, tá? Chegar assim, ó. Beleza, olha só. Ela volta em, olha que eu estou usando a palavra, em fase. Agora, se ela voltar em fase, o que você vai ter? Interferência construtiva. Por outro lado, se ela voltar assim, ó. Agora, nessa região para frente aqui, você vai ter interferência destrutiva. Então, como é que faz para que ela tenha interferência construtiva? Ué, simples, para ela voltar certinho em cima dela mesmo, né? 2πr tem que ser o quê? Um múltiplo de comprimentos de onda. Posta um pouquinho a imagem para você ver, tá? Tem que ser um múltiplo de comprimento de onda para ter interferência construtiva. Agora vem a história um pouquinho, né? Então guarda isso. Como é que eu saio disso e chego aqui? Então aí eu preciso contar um pouco da história para vocês. Tem um camarada que chama de Broglie, ele propõe que o momento não é o perímetro, é o momento que é a massa vezes a velocidade do elétron, a boa e velha quantidade de movimento, tá? Né? Ela tem uma relação com o comprimento de onda. A galera chegou lá e falou assim, ó, se elétrons estão se comportando como onda, qual é o comprimento de onda do elétron? Aí o de Broglie teve essa ideia, tá? Que, né, o momento e o comprimento de onda se relacionavam através do quê? Constante de Planck. Ele não tirou isso do nada, isso aí veio lá da ideia de ondas eletromagnéticas se comportando como fótons, tá? Ele não tirou da manga, não. Ele falou assim, ó, a ideia dele, ele falou assim, ó, se luz, né, onda eletromagnética, se comporta como fótons, né, beleza? Como partícula, partículas materiais vão se comportar também como ondas. Essa relação aqui que eu vou colocar aqui para vocês, ela vem lá da relatividade do Einstein, tá? Ela serve para ondas eletromagnéticas barra fótons. E de Broglie pensou o seguinte, olha, uma onda eletromagnética é energia sendo transportada. E Einstein, na relatividade, mostrou que matéria nada mais é do que uma forma de energia. Aí ele faz essa relação se serve para fótons, ondas eletromagnéticas barra fótons, também tem que servir para elétrons barra ondas de matéria. Tá? Essa é a sacada dele. Então, mas o que é importante é a gente aceitar que esse camarada aqui, né? Essa é a ideia do de Broglie. Ele vai pegar esse camarada aqui e vai falar assim, P
vezes lambda é igual a constante de Planck. Tá? Constante de Planck. Então, isso daqui é o nome do cara, Broglie. De Broglie. O cara era francês, tá? Então, isso aqui, ó. Tá? Aí agora, bom, tô longe ainda de chegar no L? Não, tá bom? Né? Vamos ali com calma, olha só. Para uma partícula que está se movimentando, né, numa órbita circular, ela tem movimento de rotação. O momento angular é o quê? Momento de inércia vezes a velocidade angular. Momento de inércia de uma partícula, isso é física 1, é mr ao quadrado. Nesse caso aqui é a massa do elétron vezes o raio, né, ao quadrado. E a frequência, né, é o ômega ali, ele tem uma relação com a velocidade de translação. Lembra que eu já coloquei aqui que ΔS é igual a um arco de uma circunferência é igual a R delta θ. Divide pelo tempo, você tem que a velocidade da translação é R ômega. Então, ômega é o quê? A velocidade da translação sobre R. Então, é mr ao quadrado V sobre R. Cancelou, cancelou. O meu, esse aqui é o I, né? Esse é o L. Já multipliquei pelo... Né? O meu momento angular é mRV. Beleza? Estão acompanhando? Agora, só juntar de novo. Né? Eu tenho essa relação, tenho essa. Cadê o MV? P é igual a mV. Lambda é igual a constante de Planck. Quem que é lambda? Né? Então, ó, né? Lambda vai ser o quê? Então, isso. Né? Então, você vai ter ali em cima aqui, mV lambda, né? E aí, o que vai aparecer aqui? mV. Quem que é lambda? 2πr sobre n. 2πr, né? N, né? Igual a constante de Planck. M, vamos juntar, mvr vai ser igual a mvr, 2π passa dividindo, h sobre 2π, né? Aonde que eu estou esquecendo do n aqui? É sobre n, professor. Lambda é 2πr sobre n. Ah, desculpa, isso. Quem que é MVR? Já baguncei tudo aqui. Quem que é MVR? Quem que é MVR? Momento angular é o L, momento angular. L, vou passar o N multiplicando, vai ser igual a NH sobre 2π. Que por preguiça, né, a galera costuma falar NH barra. Tá aí, ó, a ideia de quantização. N igual a 1, 2, 3. A regra de quantização é isso, discretizar. Em vez de ser um valor contínuo, ele vai ser múltiplo, sempre assim, tá? Eu vou falar isso daqui a pouco para você. Então, se você pegar o modelo atômico do Bohr, né, e de cara lá, ele vai, então, a princípio, assim, seguindo os livros didáticos, ele vai sacar da manga, né, como eu falei para vocês, né, que o momento angular, ele é discreto, ou seja, quantizado. E dali, do momento, da partir dessa hipótese do Bohr, ele vai desenvolver e vai chegar nas propriedades do átomo de hidrogênio. Por exemplo, qual é a energia de ligação do elétron no átomo de hidrogênio? No orbital 1s é menos 13,6 elétron-volts. O modelo atômico do Bohr, apesar dele ser limitado, ele chega nesse valor certinho, cara. Tá? Eu, professor de Físico-Química 3, vai mostrar que outras coisas vai bater também. Por exemplo, qual é o raio da órbita, né? O valor máximo da órbita, né?
quais são as distâncias, né? Os raios 1, né? Para o orbital S, para o P, para o D, e assim vai, para o N igual a 1, né? 2, 3, N número quântico principal, né? N igual a 1, 2, 3 tal. Ele vai para o átomo de hidrogênio funcionar como uma beleza. E aí, depois, mais adiante, lá, você vai, da onde que ele sacou esse cara, né? Realmente foi da manga? Não. Por que que funcionou a quantização do momento angular? Por que que funcionou? Porque está associado ao quê? Ao comportamento de partícula do elétron, porque aqui ele está considerando partícula. Aqui, ó, momento de inércia do elétron em mr ao quadrado. Isso aí é uma partícula orbitando ali. Posso pensar numa pedra presa num barbante, se eu rodar, né, e fazer a continha do momento de inércia dessa pedra presa num barbante aqui enquanto estiver rodando, vai ser muito próximo de mr ao quadrado. Né? Agora é o Hubble latino, que eu tenho que dar um jeito nele para ele não latir mais nas próximas aulas. Né? Então, funcionou a quantização do momento angular, né? Bem, não porque o elétron está se comportando como partícula, porque o modelo atômico do Bohr ele é partícula. Mas não, a gente explica por que que funciona a regra de quantização por causa de um princípio de interferência da onda do elétron. Para o elétron ali existir, né, 2πr tem que ser múltiplo de lambda. Galera, se 2πr não for múltiplo de lambda, vai ter interferência construtiva? Não. Você vai sair de uma condição de interferência construtiva e vai ter o quê? Né? Na verdade, ele vai se realimentar aqui infinitas vezes. Né? Quanto mais voltas esse cara aqui der sobre ele mesmo, pensando assim, mais estreita é a condição de interferência construtiva. Se você sair um pouquinho para um lado ou para o outro, né, é o conceito de grade ou rede de difração. Tá? Sai para o outro, já cai a zero. Por isso que o raio-x meu aqui, se eu sair um pouquinho do ângulo de condição de Bragg de interferência construtiva, já morre. Não é um negócio assim que vai devagarinho, chega a zero, depois vai aumentando de novo para ter outro máximo. No zero é interferência destrutiva, até voltar ao máximo. Não, porque está, na verdade, aqui, né, eu estou considerando aqui, né, só considerei 2 átomos, né, mas tem quantos átomos ali difratando o raio-x? Poxa, em estado sólido, a gente tem 10 a 23 átomos, em média 10 a 23 átomos por centímetro cúbico, né, todos eles difratando. Então, é uma rede, uma grade de difração. Então, aqui vai ficar muito estreito. Então, por que que funcionou direitinho o modelo atômico do Bohr? Por que que a regra de quantização do momento angular funcionou? Por que que funciona, na verdade, né? Porque é um fenômeno ondulatório. Que fenômeno ondulatório? Interferência. Interferência da onda do elétron. Isso de uma maneira mais imediata, simples. Depois, a galera vai melhorar o modelo atômico, né? Vai pegar a equação de Schrödinger, vai resolver para o átomo de hidrogênio e vai voltar em todos esses pontos aqui. Né? E vai explicar eles de uma maneira mais consistente. Cravei 40 hoje, hein? Beleza, moçada? Entenderam essa conversa minha aqui? Então, né, aula semana passada, voltei aplicando, melhorando, tá? Agora, a última coisa que falta para terminar esse tópico, né, é falar, né, a última coisa que eu falei na aula da semana passada foi modos normais de, às vezes, né, esse cara aqui, falei de modos normais de vibração, não, falei de onda. Olha que dá uma travada esse trem. Aí. Falei de onda estacionária. Então, agora eu vou voltar na onda estacionária. Condições de contorno, superposição, interferência, soma de ondas, onda estacionária. Próxima aula, fecho daqui da onda estacionária, modos normais de vibração. De novo, eu vou explicar a regra de quantização. Aí vou lá para... Saio do modelo atômico do Bohr e vou lá para a quântica do Schrödinger, para explicar por que os níveis são discretos, os níveis de energia, as ondas, tem os raios discretos no átomo. Tá? Gente, obrigado pela atenção de vocês aí.